Fala galera do YouTube, continuando com Delta Quadra, vamos falar sobre o LSE, que é o lógico sensorial energizador. Antes de falar sobre o estereótipo, gostaria de lembrar mais uma coisa. O Delta Quadra ele é comparado com certa idade, em relação às outras, assim como fizemos a comparação com as outras idades, as outras quadras, como uns velhos. Por quê? Porque praticamente a Delta Quadra ela representa essa sabedoria de saber viver e lidar com a vida. Os deltas são mais aceitadores da realidade em relação às outras quadras, são bem mais de boas e eles conseguem ser, de certo modo, de um ponto de vista, independentes, porém não tão prepotentes que nem os betas quadras, por exemplo. O estereótipo do LSE é o conquistador. Conquistador do quê? De várias coisas, se não posso dizer de tudo, em relação a termos econômicos, em termos de status, a gente vai entender o porquê. O LSE, ele tem T4D do bloco ego, é um tipo muito inclinado à liderança também, já que o pragmatismo dele é alto e também ele consegue lidar muito bem com essa questão de gerenciamento dos recursos, das noções do trabalho e etc. Também o tipo LSE é bastante ativo, coloca normalmente as coisas mesmo para funcionar, se dedica bastante, hiper mega bastante para uma determinada coisa que ele quer. Isso é uma principal característica do LSE. O LSE, ao contrário do LE, apesar dos dois também lidarem com aproveitar as oportunidades e trabalhar para que elas aconteçam, o LSE ele prefere maximizar de um modo perfeccionista as suas habilidades sensoriais, principalmente em relação a, por exemplo, artes marciais, a técnica que ele executa alguma coisa. Estão em constante aperfeiçoamento, é uma coisa que o LSE visa bastante. Também valoriza isso na forma com que se veste, na forma com que ele trata o seu conforto. Ao contrário do LE, é um tipo também mais inclinado e mais consciente do conforto e bem-estar físico que ele tem. Agora vamos para o bloco superego. Sentimento extrovertido FE 2D. Ok, usa FE, usa, mas não de uma forma totalmente desenvolvida. Por exemplo, o LSE ele costuma ser inconstante em relação a isso. Às vezes ele aparece com uma pessoa otimista e jovial, empresa que é desconhecida. Só que ao mesmo tempo ele tem muitas emoções que saem pela culatra e que muitas vezes são difíceis de conter e controlar elas. Ele tende a aprender isso sobre durante a vida, né, de ter essa constância emocional, só que normalmente ele não tem muito sucesso. Vamos para a função polar do LSE. Um dos problemas do LSE é o fato de que eles são pobres em contabilizar o tempo em suas estimativas e cálculos. O tempo é seu pior inimigo. Ou seja, eles querem levar seu trabalho a uma quantidade repreensível, mas felizmente os prazos não permitem. É o famoso quer fazer tudo, mas ele não sabe gerenciar esse tempo para fazer o que realmente é importante, né? Em relação a isso. A compreensão de tempo é baixa. A gente, por exemplo, vou pegar um exemplo com o LE para diferenciar. O LE normalmente ele não relaxa, não porque ele não sabe contabilizar o tempo dele, mas é porque ele não tem uma noção do que realmente é ter um conforto, um bem-estar físico agradável, uma estética boa. Já o LSE tem uma noção de estética boa, só que ele não consegue lidar de como ele administrar o tempo para aproveitar o máximo possível essa estética. Esses são o dilema dos dois, podem ter as mesmas consequências, só que as causas são diferentes. O sentimento introvertido FI1D. Construir relações pessoais para representantes desse tipo é muito difícil. Naturalmente, a realidade atual constantemente a decepciona. Depois de analisar experiências anteriores decepcionantes, eles tornam ainda mais cuidadosos na formação de novas relações. Não é um tipo muito aberto a relacionamentos,
Normalmente é um tipo mais orientado mesmo ao seu trabalho, ao seu emprego, de tal forma que negligencia demais as suas relações pessoais com as outras pessoas e acaba deixando isso para último plano. Intuição extrovertida NE 2D. A NE, no caso dos LECs, é uma maneira pela qual eles tentam usar para lidar com o tempo. Não é algo tipo, nossa, que legal, eu maestro NE. Mas eles tentam utilizar isso para tentar prever os eventos simultâneos ou que pode dar errado e para o seu planejamento, no caso de modo pragmático. Ou seja, se eu não posso utilizar o tempo, eu vou utilizar a minha criatividade do que pode acontecer, mesmo que eu não saiba como contabilizar o tempo. Mas, pelo menos eu tenho um outro mecanismo que eu posso lidar com isso, com o inesperado. Temos agora no bloco ID o pensamento introvertido, que é a TI 3D. Nenhuma experiência de trabalho, nenhuma realização profissional dos LSEs eu confio que sabem o suficiente. Vou explicar. Só lendo isso aqui fica meio superficial em relação à mensagem que quer passar. O que quer dizer isso? No caso dos LSEs, eles estão em constante, também além de ser perfeccionista, como a gente viu na SI criativa, nesse constante aperfeiçoamento das técnicas e habilidades, a TI também auxilia e responde essa SI criativa. O LSI, por mais que ele tenha, sei lá, uns 15 anos de experiência em determinado assunto, determinada qualidade e de qualquer coisa, ele sempre está lá com o seu bloquinho de notas aberto, né, para aprender ainda mais sobre aquilo que praticamente, de um ponto de vista geral, ele já domina aquilo. Então, é uma TI não totalmente assim, hiper mega desenvolvida, que seria 4D, mas eles, no caso que eles podem dessa dominação de sistemas e análises para aprender novas coisas e se aperfeiçoarem. Temos agora a percepção extrovertida, que é SE 4D, do bloco ID, que é demonstrativa. LCE são pessoas excepcionalmente resistentes e resilientes. Parece que superar as dificuldades para eles é uma forma natural e ótima de existência. São pessoas bastante evolutivas, que exercem um impacto muito grande no ambiente deles, além do pragmatismo, dessa busca pelo conforto. Eles também agem bastante no mundo externo. Um dos exemplos que citam sobre o LSE, sobre a resiliência e resistência dele, é sobre o trabalho. Normalmente o LSE ele pode ser um tipo muito workaholic. Trabalhar 19 horas por dia, mesmo assim não estar cansado. Exercer, né, uma posição de uma liderança, um poder de forma externa, é bastante comum a esse tipo de personagens. E vamos, claro, dar aqui alguns exemplos de personagens LSE, dos animes. Normalmente os LSEs tendem a ser ISTX, né? Podem ser também INTJs, os que, na verdade, EXTX, né? Pode ser EXTX, são os mais comuns. Temos o Tenya Lida, do Boku no Hero Academia, que é STJ 1 quase 2. O Sebastian, do Kuroshitsushi, que é STJ 3 quase 4. E o Beerus, do Dragon Ball, que é STP 8 quase 7. Mulheres LSE. Temos a Nami, de One Piece, que é STJ 6 quase 5. A Biscuit Kruger, de Hunter x Hunter, que é NTJ 8 quase 7. Mais outro detalhe aqui sobre a NI, tá? Agora que a gente está falando da Biscuit, a gente percebe interessantemente essa NI polar da Biscuit, principalmente porque ela não respeita basicamente o tempo do que Liu Gon de aprender certas habilidades do Nen, né? Normalmente um tipo que tem uma NI base respeitaria bastante o limite corporal ou o tempo de cada um, né? Cada um tem seu tempo, mas a Biscuit não é assim. Ela realmente exagera bastante no treino do Gon e do Killua. Tem dificuldades com isso. Temos a Ayuzawa Misaki, do Kaisho Amendi-sama, que é STJ 1 quase 2. Vamos lá, Fullmetal Alchemist temos a Izumi Kurtz, STJ 8 quase 9, a famosa dona de casa aí. Temos a Sarada Uchiha, de Naruto, que é STJ 1 quase 9. E no Hakudai Kishi no Calvary, ou Chivalry of Failing Knight, temos a Estela Vermilion, que ela é uma ISXJ 3 quase 2.
É isso, galera. Finalizamos LSE. Próximo vídeo vamos falar de IEE, certo? Fui!